intensa expectativa da Páscoa na Terra Santa. A semana mais importante para a vida da igreja este ano será celebrada simultaneamente com outras igrejas cristãs e com os hebreus. Esperados 125 mil peregrinos. Um gigante em nível espiritual e um sírio entre os sírios. A recordação do jesuíta Franz van der Lugt, assassinado na Síria no dia 7 de abril, nas palavras de um co-irmão. Na peregrinação de Quaresma à Igreja da Flagelação, Cristo, servo sofredor, nos ensina a enfrentar a experiência diária de dor. Uma coleção de livros catequéticos e formativos. O projeto nasceu da proposta de Bento XVI para o Ano da Fé, um presente para os cristãos da Terra Santa. Do Monte das Oliveiras à Cidade Velha de Jerusalém, a última meditação para a Quaresma. Padre Mateu Munari nos introduz no Domingo de Ramos. Mais de 15 celebrações eucarísticas solenes, as procissões nos lugares e nas horas da paixão, as orações da tradição. Isso e muito mais é a Semana Santa na Terra de Jesus. 8 dias que percorrem a Páscoa, precisamente onde ela se realizou. A Páscoa de 2014 será especial na Terra Santa. A Semana Santa dos católicos, a de outras denominações cristãs e também a Páscoa hebraica vão ocorrer todas na mesma semana. Para os latinos, grego-ortodoxos e armênios, as principais celebrações se concentrarão no Santo Sepulcro. C'è un programma molto preciso, ben stabilito, che avrà almeno 120. Existe um programa bem preciso, pré-definido, que tem cerca de 120, 130 anos, pelo menos, onde todos sabem o que deve ser feito. Esse programa é seguido e, geralmente, não há problemas entre as comunidades. Para os árabes do local é importante porque muitas famílias são mistas, ou seja, com católicos e ortodoxos casados entre eles. Portanto, para eles é sempre significativo que, na família, se celebra a Páscoa no mesmo dia. O maior problema é como fazer para acolher, em lugares muito estreitos, um grande número de peregrinos. O problema é sempre come fare in luoghi molto ristretti accogliere tantissimi pellegrini. A Semana de Páscoa é de fato o período de maior afluxo de peregrinos aos lugares santos, com a chegada de fiéis de todas as proveniências e confissões que lotam, sobretudo, as ruas da Cidade Velha de Jerusalém. O número que o Ministério do Turismo deu para esse ano é de uma previsão de 125 mil peregrinos, entre cristãos, católicos e ortodoxos, e também peregrinos hebreus. No Centro Cristão de Informações, o primeiro ponto de informações quando se chega à Cidade Velha pela Porta de Jaffa, já se está trabalhando para acolher os visitantes. Há um aumento de trabalho. São sobretudo as agências que nos contatam e procuram organizar melhor possível os grupos e as quantidades enormes de pessoas que vêm aqui. Os peregrinos que vêm diretamente até nós, especialmente as pessoas que estão viajando fora dos grupos, que não são organizadas e não têm ajuda de guias. Portanto, eles vêm até nós e nos pedem ajuda para encontrar lugares, quais igrejas visitar e, especialmente, quais são os momentos mais importantes das celebrações da Páscoa. Apesar da superlotação e da coincidência de várias festas, a Páscoa na Terra Santa continua a ser uma experiência rica de fascínio e de grande intensidade espiritual. Celebrar no Santo Sepulcro é o que é mais significativo. Para nós que estamos aqui todos os anos é um trabalho. Porém, para os peregrinos que vêm, é de certo modo muito especial e que deve ser feito pelo menos uma vez na vida. Um gigante. Padre Franz é um gigante espiritualmente, em nível psicológico, e fez muitos trabalhos na Síria. Ele passou a maior parte de sua vida na Síria e se considerava um sírio, e era considerado assim também pelos sírios. Ele passou toda a sua vida procurando ajudar os sírios, e foi assassinado pelos sírios. É uma recordação muito emocionada que o padre jesuíta Hans Putman faz sobre seu irmão, coetâneo e connacional, Franz van der Lugt,
assassinado em Homs, na Síria, no dia 7 de abril. Holandês de origem, Padre Van der Lugt era psicoterapeuta e entrou na Companhia de Jesus em 1959. À Síria ele chegou na década de 60 e ele permaneceu por mais de 50 anos, trabalhando pela paz e o diálogo entre os sírios, de qualquer pertença política e religiosa fossem. Até o dia do assassinato, a tiros de pistola, disparados em frente à residência dos jesuítas, em Homs, 3 dias antes de completar 76 anos de idade. People phoned me to tell me that that's what happened. Of course, my reaction. Ligaram-me para me dizer o que tinha acontecido. Minha reação foi de profunda tristeza, mas ao mesmo tempo eu me senti muito orgulhoso, porque sabíamos que iria acontecer. Também quando depois das conversações de Genebra se permitiu às mulheres e às crianças deixarem Homs, também os homens foram embora. Mas havia um grande grupo de cristãos ali. Ele foi muito claro quando lhe perguntaram se ele queria ir embora. E ele respondeu: até quando esse grupo de cristãos estiver aqui, eu não posso ir embora. Eu sou o único sacerdote na cidade velha de Homs. Na região de Homs, Padre Franz era vigário episcopal para os cristãos latinos. Com a sua morte, na Síria permanecem 9 jesuítas, além do italiano Padre Paolo Dall'Olio, do qual não se tem notícias há 9 meses. Na cidade assediada em que, durante esses anos de guerra, Padre Franz procurou mediar entre exército e rebeldes, os cristãos eram 60 mil antes do início do conflito. Hoje existem algumas dezenas. Padre Hans Putman, que agora vive em Belém, viveu na Síria até setembro do ano passado, como o Padre Van der Lugt. Especially it was to support the work for the handicapped. Ele trabalhava principalmente para ajudar os deficientes. Todos os dias vinham de ônibus de toda a área mais de 40 crianças deficientes, cristãos e muçulmanos, provavelmente mais muçulmanos do que cristãos, e cuidava delas. E a segunda coisa pela qual ele era famoso eram os retiros a pé. Pegava as pessoas, às vezes centenas, e muitas eram também muçulmanas, e as levava a descobrir o país, para colocar juntos cristãos e muçulmanos. E cada noite tinha um momento para a reflexão. And to discover the country and to bring Christians and Muslims together, and every evening there was a time for reflection. Um novo mártir da fé que morreu para preservar uma terra santa e seu povo. Now it is certainly not the meaning of those who kill them. Eles certamente sabem por que matam. Mas, para nós, que esperamos a Páscoa, o significado é claro, que não devemos deixar de ser testemunhas da ressurreição. E apesar de que todas as aparências digam o contrário, devemos proclamar e fazer saber às pessoas que a vida é mais forte que a morte. E a vida de Padre Franz é como o grão de trigo que deve ser plantado na terra e morrer para dar frutos. E eu realmente espero isso. So that there can be much fruit, and I hope. Vejam, o meu servo vai ter sucesso, subirá e crescerá muito. Assim como muitos ficaram espantados por causa dele, pois já não parecia mais gente, tinha perdido toda a sua aparência humana, assim também as nações numerosas levarão um susto. Diante dele os reis vão fechar a boca, pois verão uma coisa que nunca ouviram contar e compreenderão o que jamais ouviram. O tema do sofrimento parecido pelos justos e inocentes é um dos mais complexos entre aqueles abordados pelos escritores bíblicos. Quarta-feira passada, a comunidade cristã de Jerusalém, junto com religiosos e peregrinos, meditou sobre o assunto durante uma das celebrações quaresmais promovidas pela Custódia da Terra Santa. Essa passagem nos coloca diante de duas sabedorias, uma humana e uma divina. A sabedoria humana, que é a das nações, do dominador da terra, é reduzida a nada por Deus, através de seu rei Messias, um rei justo, que traz consigo a sabedoria do Senhor.
O rei é, porém, um servo. Esse servo pária que todos julgavam abandonado por Deus. Toma sobre si o fardo do pecado de toda a humanidade. Diante desse acontecimento, todos os dominadores da terra e o representante da sabedoria humana ficam de boca aberta. Vimos uma coisa milagrosa, dizem. Reconhecemos que Deus é um Criador maravilhoso. Esse é realmente o maior prodígio. A oração comum e a vida comunitária dá força e esperança aos fiéis, também aqueles que estão na Cidade Santa, só de passagem. Tenho alguma facilidade em viver em conformidade com o sofrimento. Temos a oportunidade de viver seguindo o exemplo do sofrimento. Não é tão fácil. No entanto, voltando os nossos olhos para Jesus Cristo, atingimos o nosso objetivo. E esta é definitivamente a coisa mais importante. Chegar à nossa meta, e isso é que é o importante. A nossa vida tem um significado mais profundo do destino último a que somos chamados, a vida eterna. Os momentos de sofrimento, que podem ser pessoais ou aqueles de um amigo, um conhecido ou de um ente querido, devem levar a sair da tristeza e a esperar nesta vida futura. Já hoje ela manifesta seu poder e sua força. Sei que às vezes isso pode ser um escândalo, o escândalo do sofrimento, especialmente a injustificada contra os inocentes. Diante de tudo isso, porém, temos a oportunidade de aproveitar a esperança que nos foi oferecida, seja por Jesus, seja de toda a história entre Deus, o povo de Israel e toda a humanidade. O Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, sintetiza o sentido do sofrimento humano com essa expressão: por Cristo e em Cristo se ilumina o enigma da dor e da morte. A preparação para a Semana Santa faz parte do caminho desta comunidade cristã, que apesar de ser uma minoria, quer testemunhar a sua fé. Conhecer novos horizontes, participar de uma história escrita há centenas de anos ou apenas ser a ver algo com uma nova história. A leitura permite tudo isso. É a representação mais próxima a nós e mais acessível no nosso universo intelectual. A leitura é capaz de influenciar o nosso modo de agir, de pensar e também de falar. E quando é rica de valores e argumentos de formação, pode contribuir para o crescimento e desenvolvimento humano, social e espiritual. Recentemente foi lançada na Terra Santa uma coleção de livros de catequese e conteúdos formativos, uma iniciativa que nasceu da proposta do Papa Bento XVI para o Ano da Fé. Sacerdotes, religiosos e leigos estão trabalhando com empenho para distribuir esses conteúdos entre os cristãos locais. Un gruppo di sacerdoti, di religiosi e laici ci siamo riuniti per Um grupo de sacerdotes, de religiosos e de leigos se reuniu para discutir sobre o que se poderia fazer de interessante para o Ano da Fé e veio em mente publicar esta obra. E foi decidido a realização de livretos, e não precisamente de livros. Publicar esses livretos, descrevendo em poucas páginas os conteúdos essenciais da fé, parece a escolha certa, especialmente nesse momento da história em que a comunicação precisa ser rápida e eficaz. Obviamente, não se trata de uma visão superficial dos temas abordados. Padre Rafik nos fala da escolha dos escritores e dos conteúdos. Chiediamo di fare questi libretti, ciascuno nella sua specialità. Por exemplo, ci sono libri sulla... Nós pedimos que fossem realizados esses livros de acordo com a própria consciência. Por exemplo, há livros sobre a Sagrada Escritura, escritos por profundos conhecedores do assunto, ou os Santos da Terra Santa, e também o Credo, a fé, a vida pastoral, a vida cristã. Há diferentes seções divididas por assunto. A coleção foi apresentada aos fiéis e aos responsáveis pelas pastorais de Belém, Jerusalém e Beit Hanina. O projeto tem um objetivo claro: fazer com que os cristãos da Terra Santa possam aprofundar ainda mais a sua fé. Um presente da igreja local para os fiéis que vivem aqui.
approfondire la spiritualità della gente. Precisamos fazer com que essas iniciativas sirvam para aprofundar a espiritualidade das pessoas. Não queremos só apresentar um livro e vendê-lo. Devemos fazer de modo que se entenda melhor o conteúdo e se permita ao leitor absorver o máximo possível o seu ensinamento. Por que nós pensamos nesta coleção? Porque os cristãos estão presentes, mas não conhecem o suficiente a sua fé. Acreditam, mas não sabem no quê. Não sabem o que significa crer em Jesus Cristo. Através desta coleção, procuramos tornar mais profunda a nossa fé de cristãos, de entender por que somos e como fazer para ser cada dia mais. Os livros podem enriquecer e transformar cultural e socialmente os seres humanos. Se você acolher essa sugestão, boa leitura. Carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi dia Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Também este ano devemos nos preparar para viver a Semana Santa aqui em Jerusalém e em todo o mundo. Nos preparemos para acompanhar Jesus no momento em que ele entra em Jerusalém, na sua cidade, na cidade de Garré. Nos encontramos aqui sobre o Monte das Oliveiras. Vejam, às minhas costas, Jerusalém. Um pouco mais distante daqui encontramos o santuário de Bet-Fagé, o vilarejo de onde Jesus começou o preparativo para entrar na Cidade Santa. Gesù scendendo da Betfage verso Gerusalemme. Jesus descendo de Bet-Fagé em direção a Jerusalém encontra a multidão. Multidão entusiasmada que estende pela estrada os próprios mantos, assim como ramos de palmeiras. E eis que a multidão o acolhe com entusiasmo e com um grito, com uma invocação de salvação que também se tornou um grito de alegria. Hosana, salva-nos, eu peço. Salva-nos, por favor. Um grito que nos recorda o nome e a missão de Jesus. O chamarei Jesus. Yeshua, aquele que salvará o seu povo dos seus pecados. Que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa Semana Santa a todos. We are here to tell you about the Holy Land, to raise awareness and visibility of the Mother Church of Jerusalem, local Christians, and holy places. We are here to tell so many forgotten stories of daily efforts, courage, and faith. We are here to promote hope in the land of God. Support those who give a voice to custody of the Holy Land's work.